Olá, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Passando aqui para trazer um resumo bem pequeno, bem rápido, da disciplina Teologia Joanina. Terminamos essa disciplina, mas tem alguns alunos que teve alguma dificuldade para a compreensão. E eu vou estar passando aqui nesse vídeo bem rápido para vocês pegarem um pouco mais do entendimento e assim também fazer o trabalho para estar me entregando. Veja bem, quando nós vamos começar teologia, estudar, na verdade temos algumas dificuldades mesmo, de início. Por quê? Porque nós começamos a usar alguns termos diferentes. Nós começamos a usar termos que nós não estamos, às vezes, acostumados no dia a dia da igreja. No dia a dia da igreja, a gente tem outros costumes de usar outros termos. E quando nós começamos a estudar teologia, o que acontece? A gente, igual mesmo essa teologia agora, teologia joanina. Nós não estamos acostumados com isso lá na igreja. Mas o que vem a ser, então, a teologia joanina? A teologia joanina nada mais é do que uma análise do que João escreveu. Joanina vem de João, o apóstolo João. E quais são os livros que João escreveu, que está na Bíblia? Nós temos o Evangelho de João, nós temos as 3 epístolas e nós temos também o livro do Apocalipse. Então, essas são 5 literaturas joaninas dentro da Bíblia. E quando nós, então, estudamos teologia joanina, nós estamos querendo saber o que foi que João escreveu dentro desses livros. O que foi que João tratou dentro desses livros, para nós termos o entendimento dessa sua teologia. Isso é, então, chamado de teologia joanina. Né? Quando nós estudamos, por exemplo, o Evangelho de João, nós vamos perceber que João ele escreve o seu evangelho de maneira diferente de Lucas, de Marcos e de Mateus. O evangelho de João, ele é um evangelho chamado de singular. Ele usa termos diferentes, ele trata de assuntos diferentes, ele escreve o seu evangelho de forma diferente, ele estrutura também a narrativa do seu evangelho de forma diferente. Então, isso é estudar a teologia joanina. Né? Ele começa escrevendo o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele trabalha esse conceito de verbo, ou logos, no grego, que os outros evangelhos não trabalham. Ele usa essa peculiaridade, por quê? Porque ela já era também conhecida dos gregos ali naquele momento em que ele está escrevendo. Havia um conceito filosófico por trás de toda essa teoria do logos. E Jesus, João, ele vem dizer que Jesus, ele é esse logos. Ele é esse verbo que se manifestou. Né? Porque a teoria do logos, dentro da filosofia, dizia que o logos seria a alma do mundo. E essa, entre aspas, né, essa alma do mundo, ela seria aquele que ser maior, que teria contato com o ser humano, porque o próprio Deus não teria condição de ter o contato com o ser humano. Nós não vamos entrar muito nisso aqui, mas só para explicar. Então, isso é estudar teologia joanina, quando nós entendemos o conteúdo do que João escreveu. Isso é teologia joanina. Quando nós vamos para as cartas, as epístolas, né, cartas também chamadas de epístolas, nós vamos ver na primeira carta, ou primeira epístola, João, ele escreve para aquela comunidade, tratando de uma heresia que existia naquele momento, chamada gnosticismo.
Essa heresia gnóstica, ela dizia que Jesus não veio em carne, que Jesus não era um ser humano completo, que Jesus, na verdade, ele recebeu o Cristo sobre ele no batismo, mas um pouco antes dele ser crucificado, essa parte, essa deidade que é o Cristo, esse Deus que veio, essa parte da deidade que veio sobre ele, saiu antes dele crucificar. Então, por isso que João vai dizer, todo espírito que disser que Jesus não veio em carne, que não confessar, seja negado. E quem dizia isso era esta heresia chamada gnosticismo. Então, a carta de 1 João, ele tem um foco em cima, embora ele trate de vários outros assuntos, mas o foco é combater o gnosticismo e alertar a igreja, alertar os irmãos para que eles tomassem cuidado com esse ensinamento. A segunda epístola de João, ele escreve também falando sobre algo que acontecia naquele momento, que eram esses falsos pregadores, esses pregadores de heresias. E esses pregadores, eles eram itinerantes, eles andavam de um lugar para o outro, levando essa palavra, dizendo que eles também eram discípulos de Jesus, mas pregando heresia. E com isso, o que eles faziam? Eles recebiam apoio das igrejas, recebiam alimento, recebiam doações. E João escreve a sua carta, a segunda carta, advertindo a igreja para eles tomar cuidado, para eles prestar atenção, porque esses mestres que estavam indo pregar o evangelho, eles estavam pregando o evangelho falso. Eles estavam também envolvidos com esse gnosticismo. Eles eram, na verdade, aproveitadores que pregavam mentiras, enganos, para poder receber dinheiro, receber coisas em troca, e com isso eles estavam aproveitando da boa fé dos irmãos da igreja. Então João escreve, abrindo os olhos deles, quanto aos falsos mestres, aos falsos pregadores, aos falsos evangelistas naquela época. A terceira epístola, ele escreve também é uma epístola mais pessoal ainda. Ele escreve para tratar de um problema que tinha em determinada igreja, aonde nessa igreja ele cita três pessoas, o nome de três pessoas que tinham lá. Gaio, que era uma pessoa boa, um irmão bom. Ele fala sobre Demétrio, que era também um outro irmão bom que tinha lá naquela igreja, e fala de Diótrefes, que era um opositor de João, era alguém que não se submetia ao ensinamento de João, e esse Diótrefes, ele queria ainda ser maior do que os outros irmãos. Ele queria dominar os outros irmãos ali naquela igreja. Então, João, ele escreve para advertir esse Diótrefes, dizendo para ele, olha, quando eu for aí, eu vou te chamar a sua atenção, eu vou combater isso, porque você tem resistido às minhas cartas, você tem resistido àqueles irmãos que eu tenho enviado com informações aí para a igreja, e até mesmo ele expulsava alguns irmãos da igreja que recebiam esses irmãos enviados da parte de João. Então, esse era o problema da epístola de 3 João. Ele tratando dessa situação peculiar, desses três irmãos, 2 recebem elogio e 1 recebe uma reprimenda. Tá? Aí vem o Apocalipse. Também o Apocalipse, a teologia joanina do Apocalipse, aonde nós vamos perceber que João, ele recebe essa revelação de Deus para poder escrever, que João está cativo na ilha, ou exilado na ilha de Patmos, por ele ser um discípulo de Jesus. O Império Romano jogou ele, exilou ele nessa ilha, uma ilha cheia de cobras, uma ilha isolada, onde era para ele ser morto de picadas de cobras, mas lá ele recebe essa revelação de Deus, chamada Apocalipse. E depois ele escreve essa revelação. Tudo que ele recebeu, ele escreve nesse livro que nós temos na nossa Bíblia.
E esse livro, a teologia dele, nos mostra que ele escreve em três tempos. Ele escreve, o anjo diz para ele, escreve as coisas que você viu, ou seja, do passado, escreve as coisas que é do momento em que o João estava, e escreve as coisas do futuro. Ou seja, então o Apocalipse, ele tem três tempos. Ele tem o passado, o presente e o futuro. O futuro lá de João, o passado para nós agora também passado, tá? E o futuro para nós todos. Então o Apocalipse, o livro do Apocalipse, até o capítulo 5, ele trata de um relato histórico. Ele escreve as cartas às 7 igrejas, ele trata do que estava acontecendo ali naquelas igrejas da Ásia, ele traz advertências para essas igrejas dos problemas que tinha ali na Ásia, e a partir do capítulo 6, começa então os eventos escatológicos. Começa então os eventos onde a igreja não é mais apresentada ali até o capítulo 19. Tá? Então aí começa a parte profética mesmo do livro. Isso é a divisão do livro de Apocalipse. Isso é a teologia joanina. Dentro da teologia joanina também, nós estudamos as controvérsias extra-livros que existe. Quanto? Será que esse João é o João que foi apóstolo de Jesus mesmo? Será que esse João que escreveu essas cartas, esse evangelho e esse Apocalipse, não seria outro João? Porque tem pessoas estudiosas no passado que colocaram essas dúvidas. Por quê? Porque no original, em que essas literaturas foram escritas, compostas, elas têm muitas diferenças na sua composição, na sua ortografia, na forma de escrever, no jeito de escrever, tá? Mas, por fim, chega-se à conclusão de que sim, é o João o apóstolo. E as diferenças que são encontradas é porque João, ele é judeu, ele falava hebraico, ele era da Palestina, ele não era um judeu da dispersão que aprendeu a falar e pensar só em grego. E quando ele escreve, então, ele tem certas dificuldades para fazer essa adaptação do hebraico para o grego. E outra coisa também era os amanuenses, ou os escribas, que existia para poder escrever, para compor essas cartas. Para escrever era algo que era normal naquela época, ter alguém que escrevia, ele era treinado para escrever. Então, também daria essa diferença na forma da escrita, no vocabulário, e nos verbos, no modo de escrever. Tá? Então, por fim, a conclusão é: João é o autor dos 5 livros bíblicos: Evangelho de João, as 3 epístolas e o Apocalipse. Isso é a teologia joanina, em resumo, a grosso modo, para que vocês possam fazer esse trabalho que eu pedi, sobre as dispensações que eu disse, depois também sobre as epístolas, tá? Respondendo isso. Através desse exercício, você vai conseguindo se inteirar dos acontecimentos teológicos dentro de cada livro da Bíblia. Nós vamos estudar depois teologia paulina, teologia lucana também, ou seja, o estilo que cada um desses autores escreveram os seus livros canônicos, seus livros que estão dentro da Bíblia, ok? Então, faça para mim agora esse trabalho que eu pedi sobre as dispensações, faça também o trabalho sobre as epístolas, tá? E isso te traz entendimento sobre como conhecer o assunto que João escreveu, ok? Deus abençoe, fique com Deus.